Existe uma coisa que quase nenhum homem percebe, e quando percebe, já é tarde demais. Não porque o momento passou, mas porque ele nem soube que o momento existiu. Enquanto você acha que está apenas conversando, sendo educado, sendo normal, existe uma camada invisível acontecendo ali, uma comunicação silenciosa. E essa comunicação não usa palavras. Ela acontece nos pequenos detalhes, nos gestos que duram um segundo a mais, nos olhares que não deveriam durar tanto tempo, mas duram. E o problema não é que você não tem valor, não é que você não é interessante, e definitivamente não é que você não tem o que é necessário. O problema é mais simples e ao mesmo tempo mais profundo. Ninguém nunca te ensinou a perceber. Ninguém nunca te ensinou a interpretar o que está acontecendo por baixo da superfície. Porque existe uma diferença fundamental entre como homens e mulheres lidam com o desejo. Um homem sente e tende a agir. Direto, objetivo, sem muitas camadas. Já uma mulher sente e observa. Ela testa o ambiente, ela testa você, ela cria pequenas situações e espera. Espera para ver se você percebe. Espera para ver se você entende. Espera para ver se você está presente o suficiente para atravessar aquilo com ela. E é exatamente aí que a maioria dos homens falha. Não por falta de coragem, mas por falta de leitura. Porque esses sinais não são explícitos, eles são sutis, quase silenciosos. E se você não souber o que observar, eles simplesmente passam despercebidos. Mas quando você aprende a identificar esses padrões, algo muda completamente. Você deixa de depender da sorte. Você deixa de agir no escuro. Você começa a enxergar o que antes era invisível. E é isso que vamos fazer aqui. Eu vou te mostrar 3 sinais claros, mas extremamente sutis, de que uma mulher não apenas está interessada, mas já começou a criar espaço para algo mais íntimo acontecer. E preste atenção nisso. O 3º sinal é o mais poderoso de todos, porque ele acontece na frente de todo mundo. E mesmo assim, quase ninguém percebe no momento certo. Mas antes de entrar nos sinais, existe algo que você precisa entender. Porque sem isso, você pode até perceber os sinais, mas ainda assim, perder a oportunidade. A atração não cresce na intensidade, ela cresce na segurança. E isso muda tudo. Durante milhares de anos, a forma como uma mulher escolhia com quem se envolver não era apenas emocional, era sobrevivência. Escolher o homem errado podia significar vulnerabilidade, podia significar risco, podia significar consequência. E embora o mundo tenha mudado, o cérebro não mudou na mesma velocidade. Esse instinto ainda está lá, profundo, silencioso, ativo. Por isso, quando uma mulher sente desejo, ela não demonstra da forma óbvia que muitos homens esperam. Ela não anuncia, ela não declara, ela não se expõe diretamente. Ela cria contexto, ela abre pequenas portas. E então, ela observa. Observa se você percebe. Observa como você reage. Observa se você transmite algo essencial. Segurança. E aqui está um ponto que muda completamente o jogo. Não é o que você fala que mais importa nesses momentos. É como você reage ao que não foi dito. Porque quando você reage com tensão, você quebra o momento. Quando você reage com insegurança, você transmite dúvida. Mas quando você reage com calma, com presença, com naturalidade, você cria exatamente o ambiente que a atração precisa para crescer. E agora, com isso em mente, vamos ao primeiro sinal. Sinal número 1. Proximidade física que não precisava acontecer, mas aconteceu. Preste muita atenção nisso, porque esse sinal é sutil, mas extremamente revelador. Ela começa a tocar em você, mas não de forma óbvia, não de forma direta, não como algo planejado. É leve, é natural, quase como se fosse sem querer. Mas não é. Ela toca no seu braço enquanto ri. Ela encosta levemente em você durante uma conversa. Ela cria pequenos contatos que não eram necessários. E o detalhe mais importante não é o toque em si, é a duração. Quando alguém toca por educação, o toque é rápido, funcional, quase automático. Mas quando existe interesse, o toque dura um pouco mais, 1 segundo a mais. E esse segundo muda tudo.
Porque esse segundo não é racional, ele não é planejado, ele é emocional. É o corpo dela dizendo algo, antes que a mente tenha tempo de filtrar. Na neurociência, esse tipo de comportamento está ligado à necessidade de confirmação física. Quando existe atração, o cérebro busca proximidade, busca reduzir a distância, busca validar a presença da outra pessoa, e o toque se torna uma ponte, uma forma silenciosa de dizer: eu estou confortável perto de você. Mas aqui está o ponto que a maioria dos homens ignora completamente. Esse não é apenas um sinal de interesse. É um teste silencioso, mas extremamente importante. Porque no momento em que ela toca em você, ela não está apenas criando proximidade, ela está observando sua reação. E essa reação vale mais do que qualquer palavra que você possa dizer. Você fica rígido, você se afasta, você muda completamente seu comportamento? Ou você permanece calmo, presente, confortável? Porque quando você reage com naturalidade, você comunica algo muito poderoso. Você não está desesperado, você não está carente, você não está fora de controle, você está estável. E estabilidade emocional é uma das coisas mais atraentes que existem. Porque quando uma mulher sente que pode estar perto de você sem gerar tensão, o cérebro dela relaxa. E quando o cérebro relaxa, a atração tem espaço para crescer. Mas existe uma camada ainda mais profunda aqui. E essa camada separa completamente quem entende de quem continua perdido. O toque não é só proximidade, é permissão. Ela está de forma silenciosa dizendo: você pode chegar mais perto. Mas isso não significa avançar de forma brusca. Não significa mudar completamente sua postura. Significa apenas uma coisa: continuar, mas com presença. Porque quando você entende isso, você para de forçar momentos e começa a reconhecer quando o momento já está acontecendo. E esse é o início de uma mudança poderosa. Mas o primeiro sinal sozinho não significa tudo. Ele é apenas parte de um padrão. E quando esse padrão começa a se formar, é aí que a situação muda completamente. E é exatamente isso que nos leva ao segundo sinal. É aqui que a maioria dos homens começa a se perder, porque eles até percebem o primeiro sinal, mas não conectam com o que vem depois. Eles veem o toque, mas não percebem o olhar. E o olhar revela muito mais do que o toque. Sinal número 2. Contato visual que deixa de ser social e começa a se tornar pessoal. Preste atenção nisso com muito cuidado, porque esse é um dos sinais mais poderosos e, ao mesmo tempo, mais ignorados. No início de qualquer interação, o contato visual segue um padrão social. As pessoas olham, desviam, alternam naturalmente, nada fora do comum. Mas quando o interesse começa a crescer, esse padrão muda, e muda de forma sutil, quase imperceptível para quem não sabe o que observar. Ela começa a sustentar o olhar por mais tempo, 1 segundo a mais, às vezes 2. E esse pequeno aumento carrega um significado enorme. Porque manter contato visual prolongado não é neutro, é íntimo, é uma forma de conexão direta, sem filtro. E o cérebro humano entende isso automaticamente. Tanto que, quando duas pessoas mantêm contato visual por tempo demais, sem contexto, isso gera tensão, desconforto ou atração. E é exatamente aqui que a diferença aparece. Quando uma mulher está interessada, esse olhar não é vazio. Ele tem intenção, ele tem presença e, mais importante, ele tem ritmo. Você começa a perceber um padrão. Ela olha para você, sustenta o olhar, dá um leve sorriso e então desvia, mas não para o lado, para baixo. E depois volta. Esse ciclo se repete. E isso não é aleatório. Isso é comportamento emocional em ação. Esse movimento de olhar, desviar e retornar é conhecido na psicologia comportamental como um padrão de aproximação e recuo. A mente dela está avançando, mas ao mesmo tempo protegendo a própria vulnerabilidade. Ela demonstra interesse, mas ainda está observando, ainda está avaliando. E aqui está o detalhe que muda completamente a interpretação desse sinal. Ela não está apenas olhando para você. Ela está tentando sentir você. Sim, sentir. Porque o olhar
carrega emoção, carrega intenção, carrega energia. E quando duas pessoas se olham por mais tempo do que o normal, elas não estão apenas se vendo, elas estão criando conexão, silenciosa, direta e extremamente poderosa. Mas, novamente, existe uma camada que a maioria dos homens não percebe. Ela não está apenas criando conexão, ela está testando sua estabilidade emocional, porque sustentar o olhar exige presença, exige controle, exige conforto. E quando você não sustenta, quando você desvia rápido demais, quando você demonstra desconforto, você comunica algo sem dizer uma palavra: insegurança. Agora pense nisso com calma. Se uma mulher está começando a sentir atração, e no momento em que ela cria conexão visual, você quebra. O que acontece? A conexão quebra junto. Mas quando você mantém o olhar sem tensão, sem exagero, sem parecer que está tentando provar algo, a mensagem é completamente diferente. Você transmite segurança, você transmite controle, você transmite algo raro hoje em dia: presença real. E presença é magnética. Porque a maioria das pessoas não está realmente presente. Elas estão ansiosas, elas estão distraídas, elas estão pensando no que dizer. Mas quando você simplesmente está ali, observando, sentindo o momento, sem pressa, você se torna diferente. E essa diferença é percebida, mesmo que não seja consciente. Agora existe um ponto ainda mais profundo aqui. E se você entender isso, você começa a enxergar o jogo de forma completamente diferente. O contato visual não é apenas conexão, ele é construção de intimidade. Antes de qualquer toque mais direto, antes de qualquer aproximação mais clara, a intimidade começa no olhar. 2 segundos de silêncio, com contato visual, podem gerar mais conexão do que minutos de conversa superficial. E isso acontece porque, quando não existem palavras, não existe distração, só existe presença, só existe sensação, só existe percepção. E é exatamente nesse espaço que a atração cresce. Mas existe um erro muito comum que destrói tudo. E talvez você já tenha cometido esse erro, sem perceber. Tentar forçar o olhar, tentar sustentar de forma artificial, tentar performar confiança. Isso é percebido imediatamente, porque o olhar não mente. Se você está tenso, ela sente. Se você está tentando, ela percebe. Se você está desconectado, ela nota. Por isso, a chave não é controlar o olhar, é controlar o estado. Quando você está calmo, o olhar flui naturalmente. Quando você está presente, o contato visual acontece sem esforço. E quando isso acontece, você entra em uma dinâmica completamente diferente. Não é mais uma conversa comum, é uma troca, é um jogo silencioso, onde cada microexpressão, cada pausa, cada olhar está comunicando algo. E quando o primeiro sinal e o segundo sinal começam a aparecer juntos, algo importante está acontecendo. Ela não está apenas confortável, ela não está apenas interessada, ela está criando conexão. E quando essa conexão começa a se formar, existe uma tendência natural. A interação começa a mudar de ambiente. E é exatamente aqui que entra o terceiro sinal. O sinal que acontece na frente de todo mundo. Mas mesmo assim, quase ninguém percebe. E se você entender esse sinal, você nunca mais vai confundir interesse com acaso. E é exatamente aqui que tudo muda. Porque até agora, os sinais eram sutis, fáceis de ignorar, fáceis de racionalizar, fáceis de interpretar como coincidência. Mas o terceiro sinal, ele não é apenas um indício, ele é um movimento. Sinal número 3. Ela começa a criar privacidade, onde antes não existia. Preste muita atenção nisso, porque esse é o ponto em que a atração deixa de ser apenas percepção e começa a se transformar em oportunidade real. Vocês estão em um ambiente com outras pessoas. Pode ser um grupo de amigos, um evento, um ambiente social qualquer. Tudo normal, tudo dentro de um contexto coletivo. Mas em algum momento, algo muda. Ela sugere pegar uma bebida com você. Ela comenta algo e te chama para ver de perto. Ela se aproxima mais e naturalmente se afasta do grupo.
Ou então, mesmo sem mudar de lugar, ela abaixa o tom de voz e a conversa começa a parecer mais exclusiva, mais reservada, mais íntima. E isso não é aleatório, isso não acontece por acaso, isso é intenção. Existe um princípio muito claro na psicologia do comportamento. A atração cresce em ambientes íntimos, ambientes barulhentos, dispersam atenção, ambientes sociais, diluem conexão. Mas quando o ambiente se fecha, quando o mundo ao redor desaparece por um momento, a intensidade aumenta. E é exatamente isso que ela está fazendo. Ela está criando um espaço, um pequeno espaço, onde existem apenas vocês dois. E esse espaço é extremamente poderoso, porque nesse momento não é mais sobre interação social, é sobre conexão direta, sem interferência, sem distração, sem plateia. E aqui está o detalhe que separa quem entende de quem perde. A maioria dos homens interpreta isso como algo casual. Ah, ela só quis conversar melhor. Ah, foi só coincidência. Ah, nada demais. E nesse momento, eles quebram completamente a dinâmica, porque eles continuam agindo como se nada tivesse mudado. Mas tudo mudou. Porque quando uma mulher cria privacidade, ela não está apenas mudando o ambiente, ela está criando uma oportunidade, uma abertura, uma chance para que a interação evolua. E ao mesmo tempo, ela está observando. Observando se você percebe. Observando se você responde. Observando se você está presente o suficiente para acompanhar o movimento. E aqui entra um ponto extremamente importante. Ela não quer que você avance de forma abrupta. Ela não quer que você mude completamente sua postura. Ela quer ver se você consegue sustentar o momento, se você consegue manter a presença, se você consegue aprofundar a conexão sem quebrar a naturalidade. Porque quando você entende isso, você para de tentar fazer algo acontecer e começa a perceber que já está acontecendo. Agora pensa comigo. Primeiro sinal: proximidade física. Segundo sinal: contato visual intenso. Terceiro sinal: criação de privacidade. Isso não é aleatório. Isso é progressão. É um padrão. É como se cada etapa estivesse preparando a próxima. Primeiro, o corpo se aproxima. Depois, o olhar conecta. E então, o ambiente se transforma. E quando essas três coisas acontecem juntas, a mensagem é clara. Mas ainda assim, a maioria dos homens não vê. E o motivo é simples. Eles estão ocupados demais tentando impressionar, pensando no que dizer, pensando em como agir, pensando em não errar. E nesse processo, eles deixam de perceber o mais importante: o momento. Porque o momento não é criado, ele é reconhecido. E quando você aprende a reconhecer, você entra em uma posição completamente diferente. Você deixa de correr atrás e passa a responder ao que já está sendo oferecido. Mas existe algo ainda mais profundo aqui. E se você entender isso, você nunca mais vai olhar para essas situações da mesma forma. A criação de privacidade não é apenas um sinal de interesse, é um sinal de confiança. Porque para uma mulher sair de um ambiente coletivo ou criar um espaço mais reservado, ela precisa sentir algo fundamental: segurança. E segurança não vem de palavras, não vem de aparência, não vem de status, vem de sensação. É algo que ela sente ao estar perto de você. E isso volta para tudo que falamos antes: sua presença, sua calma, sua estabilidade. Tudo isso constrói ou destrói esse momento. E agora, existe uma pergunta que você precisa se fazer, porque essa pergunta muda completamente a forma como você se enxerga nessas situações. Quando esses sinais aparecem, você está preparado para sustentar o momento? Ou você ainda reage com tensão? Você ainda se perde? Você ainda quebra a conexão sem perceber? Porque perceber os sinais é apenas metade do jogo. A outra metade é saber o que fazer com eles. E é exatamente isso que quase ninguém ensina. Agora, aqui está a parte mais importante de tudo isso, porque até aqui você aprendeu a perceber. Mas existe algo que separa completamente dois tipos de homens: aqueles que percebem e aqueles que percebem e ainda assim perdem. E essa diferença está nos erros. Erros silenciosos, erros que acontecem rápido, mas que destroem completamente o momento.
O primeiro erro é tentar acelerar. Você percebe o sinal e imediatamente tenta avançar. Muda o tom de voz, muda o comportamento, muda a energia. E nesse instante, você quebra tudo. Porque o que estava acontecendo era natural, fluido, progressivo. E quando você força, você tira o ritmo, você tira a leveza, você transforma a conexão em pressão. E pressão mata a atração. O segundo erro é duvidar do que está acontecendo. Você percebe o toque, mas pensa, deve ser coisa da minha cabeça. Você percebe o olhar, mas ignora. Você percebe a privacidade sendo criada, mas não reage. E nesse momento, você não quebra o momento de forma ativa. Você quebra por omissão, porque a atração precisa de resposta. Ela não cresce sozinha, ela precisa de reciprocidade. E quando essa reciprocidade não vem, ela esfria. O terceiro erro é entrar em modo performance. Você começa a tentar ser alguém mais engraçado do que realmente é, mais confiante do que realmente está, mais impressionante do que necessário. E isso cria um desalinhamento, porque enquanto você tenta mostrar algo, você deixa de ser. E a percepção feminina capta isso imediatamente, não de forma lógica, mas de forma emocional. Algo não encaixa, e quando não encaixa, a conexão perde força. Agora, existe um erro ainda mais sutil, e talvez o mais comum de todos: não sustentar o momento. Você percebe tudo, mas não consegue ficar ali. Você quebra o olhar, você muda de assunto sem necessidade. Você se afasta emocionalmente, como se não soubesse o que fazer com aquilo. Isso acontece porque a maioria das pessoas não foi treinada para lidar com intensidade. Elas estão acostumadas com o superficial, com o rápido, com o raso. Mas a atração real, ela acontece no silêncio, na pausa, na presença. E se você não consegue sustentar isso, você perde, mesmo tendo percebido tudo. Agora, aqui está o ponto que muda completamente o jogo. E se você entender isso, você nunca mais vai precisar tentar. Você não precisa criar atração, você precisa parar de atrapalhar. Simples assim, porque na maioria das vezes, quando esses sinais aparecem, a atração já começou. Ela já está acontecendo. O que falta não é ação, é consciência, é presença, é não interromper o fluxo natural da interação. E isso muda tudo. Porque você sai de uma posição de esforço e entra em uma posição de leitura. Você não está mais tentando fazer algo acontecer, você está respondendo ao que já está acontecendo. E isso cria uma diferença enorme na forma como você é percebido. Você parece mais calmo, mais seguro, mais natural. E essas três coisas juntas são extremamente raras hoje. Agora, vamos recapitular rapidamente. Primeiro sinal: proximidade física que não era necessária, mas aconteceu. Segundo sinal: contato visual que deixou de ser social e se tornou pessoal. Terceiro sinal: criação de privacidade, mesmo em ambientes públicos. Separadamente, eles podem passar despercebidos, mas juntos, eles formam um padrão. E esse padrão comunica algo muito claro: existe interesse, existe abertura, existe oportunidade. E a única pergunta que realmente importa é: você está preparado para perceber e sustentar isso? Porque a maioria não está. E é por isso que a maioria continua perdendo momentos sem nem saber. Agora, deixa eu te dizer algo importante. Esse tipo de percepção não vem da noite para o dia. Mas quanto mais você começa a observar, quanto mais você começa a prestar atenção nos detalhes, mais natural isso se torna. Até que chega um ponto em que você não precisa mais pensar. Você simplesmente percebe. E quando isso acontece, tudo muda. Sua comunicação muda. Sua presença muda. Sua forma de se conectar com as pessoas muda. E as oportunidades começam a aparecer de forma muito mais clara. Agora eu quero te fazer uma pergunta. E responde isso com sinceridade. Quantas vezes você já esteve em uma situação assim e só percebeu depois? Quantas vezes você já perdeu o momento, não por falta de valor, mas por falta de leitura? Se esse conteúdo fez sentido para você,
E se você quer começar a enxergar essas situações de forma diferente, então faz o seguinte, deixa um like agora. Isso me mostra que esse tipo de conteúdo realmente te ajuda e me permite continuar trazendo esse tipo de análise aqui. E mais importante, comenta aqui embaixo. Quero saber, você já passou por alguma situação assim e só percebeu depois? Eu leio os comentários e posso trazer novos vídeos aprofundando exatamente nesses pontos. E se você quer desenvolver ainda mais essa percepção, se inscreve no canal, porque aqui você não aprende frases prontas. Você aprende a entender o que está acontecendo por trás. E quando você entende isso, você não depende mais de sorte. Você começa a ver o que a maioria nunca vê.